Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado. Hoje eu vou trazer para vocês a vencedora do nosso último duelo e é essa belíssima obra de arte aqui da cutelaria chamada MA2 da cutelaria Booker. Vamos lá, vamos falar dela. Mas antes, pessoal, explicar para vocês, ela competiu com essa réplica da Baschinelli, uma lâmina muito bonita, muito interessante. Vou deixar o link aqui para vocês de todas elas. No futuro a gente volta a tratar dessa lâmina também. Mas a vencedora é essa. E sempre que ela vence, a gente tem ela como a protagonista do nosso vídeo. Dando sequência, as duas lâminas que nós vamos abordar agora, abrir para votação, são duas lâminas que o pessoal gosta com certeza. Uma é essa, uma réplica da Smith Wesson. Uma lâmina muito bonita, um punhal muito bonito. Uma lâmina para uso de pescoço, mas também tem essa possibilidade do clipe. Então, particularmente, dá para fazer a retirada. A cordinha que a gente sempre orienta a não trocar por um paracorde, porque se por um acaso puxar, tiver uma emergência, a pessoa não se enforca, ela rompe isso aqui. Então, se você quer o punhal, você já escreve aí nos comentários punhal, certo? E se você quiser a lâmina de caça, aí você vai botar só, pode botar só faca. Se escrever faca, eu sei que você está falando dessa bela réplica aqui da Benchmade. Uma lâmina bem direcionada aí à caça, uma pegada fenomenal, uma lâmina muito bonita. Eu sou apaixonado por essa linha dessa marca. Então nós temos duas opções, certo? Nós temos, coloca agora nos comentários qual que vocês querem, se é o punhal ou se é a faca. E aí com isso a gente consegue trazer um conteúdo legal. Eu peço para vocês realmente colocarem, pessoal, porque isso é importante demais para o canal, para a gente ter engajamento. A gente está trabalhando duro aí para trazer conteúdo de qualidade que vocês merecem. Então, nesse momento, escreveu nos comentários faca ou punhal e também aproveita, dá o like e dê o like, hype o vídeo. Tudo isso que eu estou pedindo é de graça, fortalece e mostra aí que a gente está na mesma sintonia. Beleza, pessoal? E claro, verifica se está inscrito no canal. Vamos dar sequência então? Pessoal, essa lâmina aqui ela é muito interessante. Ela vai trazer para nós uma visão muito realista do que é uma lâmina, do que é uma lâmina de defesa, do que é uma lâmina aí realmente pensada em cima de necessidades. Então, primeiro, ela vem de uma bainha completamente fora, essa é uma lâmina completamente fora do padrão, né? Então, o idealizador dela, né, o design dela, é um cara chamado Richard Milton Adams, que em 2003 ele funda a companhia de design que trabalha junto com a Booker, que é uma empresa fantástica, né? A história da Booker eu vou reduzir para vocês para a gente focar um pouco mais nessa lâmina. Mas a história dela é o seguinte, a família ela surge na Alemanha, né? numa cidade chamada Cidade das Lâminas, Solingen, se eu não me engano a pronúncia. Ela tem esse símbolo, essa árvorezinha que ela tem, é justamente de uma castanheira que tinha perto lá da fábrica. Então você percebe que ela tem uma história muito antiga, de 1869, e o fundador divide os membros da família para várias regiões do mundo para justamente difundir a marca para o mundo todo, né? O trabalho que é feito. E ela, na Segunda Guerra, essa cidade ela é completamente destruída e quem auxilia no retorno, na reconstrução dela, é a filial americana. A história é um pouco mais extensa que isso, mas em resumo é isso. O que mostra a capacidade de resiliência, de superação da fábrica e da marca e de toda o império, né, que a Booker tem na cutelaria, que é uma das marcas mais queridas e profissionais aí do mundo da cutelaria. Então, quando eles fecham essa parceria com esse designer, esse Richard Milton Adams, em 2003 ele funda essa empresa. Ele é um cara que ele vem de 10 anos trabalhando como guarda-costas. Ele trabalha como guarda-costas na Alemanha e na Suíça. E é tido como uma figura muito importante aí, né, muito preparada nessa área. Tanto que é muito difícil achar material dele na internet. E ele tem uma das coisas que ele fala muito é a praticidade. Então você percebe que essa lâmina ela é um chisel grid, né? Que ela é só de um lado, né? O fio. Então você repara que ela tem aqui, deixa eu ver se vai dar para ver legal aqui, ó. O fio dela é só de um lado, do outro lado ela é lisa. Isso por quê? Porque às vezes a pessoa vai estar ali numa situação de necessidade e ela às vezes não vai ter habilidade para afiar, para achar o ângulo certo. Então aqui ela só vai prender o ângulo certinho e vai só manter ali aquele trabalho de afiação da lâmina. Então ele vai pegar uma pedra, vai pegar alguma coisa
e vai conseguir fazer essa afiação. Então ele entende que ela tem que ser muito prática, ela tem que ser muito fácil de utilizar, né? Ele tem como se fosse um triângulo, e esse triângulo tem 4 elementos, né? Então é um triângulo assim e um outro triângulo dentro. Então ele primeiro é a qualidade, o equipamento tem que ser bom, tem que ser de um bom plástico, né? Um G10, tem que ser ali um clipe bem resistente, a lâmina tem que ser uma lâmina com bom aço. Então tudo isso para ele é fundamental para ele poder, para você não precisar de uma ferramenta e ela te deixar na mão. Depois ela tem que ser o porte, ela tem que ser uma lâmina que possibilita um porte principalmente velado, uma lâmina que te dá uma segurança, que te dá uma confiança de que ela não vai cair, de que ela não vai chocalhar. Você vê que ela é zero. Ela é uma lâmina com pouquíssimo jogo. Isso aqui se trata de uma réplica do AliExpress. Então foi uma lâmina muito barata. Uma lâmina que eu comprei especificamente com o objetivo de ter esse tipo de equipamento na minha coleção. Nunca usei, nunca tive preocupação de usá-la, de deixar ela em pronto emprego, porque realmente sempre foi uma lâmina que me trazia esse conhecimento da cutelaria, essa visão da cutelaria, né? De você ter algo totalmente focado para o que você realmente precisava. E ele tem uma outra coisa, né? O outro ponto que ele coloca é a qualidade, o porte, o cuidado e o uso. Então são os cuidados que você deve ter. E no uso eu achei muito legal o processo de destravar ela. Você vai pegar, vai jogar isso aqui para cá e ela sai. Então ela entra assim, ó. Percebe? Aí você joga ela aqui para trás e puxa ela para cima assim, ela sai bem facinho. Então, uma das coisas que ele coloca que é interessante é a capacidade de você utilizar ela, certo? Para um combate, alguma coisa, pode passar um fiel aqui. E que ela você pode colocar na mão de um jeito que você não vai perder ela. Ela é extremamente segura na sua mão. Então, essa segurança no uso possibilita você, de repente, pegar e usar ela e ainda assim usar como uma lanterna, certo? Possibilita você usar ela... deixa eu botar um pouquinho mais alto aqui a câmera. Possibilita você usar ela com uma outra faca na mão, te dando bastante firmeza, que mesmo numa situação de luta você não vai perder essa lâmina, você não vai se colocar numa situação, você vai estar em luta corporal, você vai estar isso, mas mesmo você correndo, vigilando, etc., a lâmina não vai sair da sua mão. Então ela tem realmente essa facilidade, acho que esse é o ponto diferencial maior dela, sabe? É realmente uma questão, ela veste na sua mão, você pode sacudir o tanto que for, ela não sai. E aí, claro, se você colocar ela nesse ângulo, você pode utilizar para trabalhos mais delicados, para utilizar aí para situações mais específicas, mas se trata de uma lâmina estritamente destinada à defesa. Então ela tem esse propósito, ela é pensada nisso por um homem da área de segurança. Então é legal. Especificamente ela tem esses 4 pontos de entrada, certo? A fiação dela é apenas de um dos lados, como vocês podem ver aqui. Certo? Uma lâmina reta, aço 420. Aqui a gente vai entrar um pouquinho na bainha. Uma bainha de polímero, bem interessante a construção dela, certo? Bem rígida. Ela tem um clipe, pessoal. Deixa eu baixar aqui novamente a câmera. Vamos lá. Ela tem um clipe, se vocês conseguirem ver aqui, ela tem 2 parafusos. Ela tem um terceiro parafuso aqui, que significa que você pode desparafusar esses 2, girar esse clipe, tá vendo? Ó, faz esse mesmo joguinho aqui, só que você gira e coloca ela assim. Então, digamos que você queira portar ela na manga na mochila, certo? E aí, naquela parte principal da mochila, você quer deixar essa lâmina ali como uma última linha de defesa. Então, você vai ter a sua faca principal, você vai ter outros equipamentos, mas você quer deixar ela vertical ali, presa na sua mochila, nesse sentido aqui para baixo, para que você consiga fazer a retirada dela sem dificuldade ali. Lógico, tudo vai exigir treino, mas ela tá assim, então você vai puxar ela desse jeito aqui. Eu tô olhando pela câmera, ficar tentando ver de um jeito que fique bom. Então o dedão vai lá embaixo, ó, ele puxa, a lâmina pula para sua mão sem dificuldades. Digamos que você queira usar ela na pochete, digamos que você quer utilizar ela em algum bolso interno da mochila que você vai colocar a mão. Peraí, vou pegar minha carteira. E ela já sai pronta ali para você utilizar. O cinto também, você pode colocar ela assim virando ela, então ela vai ficar na parte de trás do cinto, você pode puxar assim, ou na lateral, ao lado da fivela do cinto, também é uma opção, caso você coloque a camisa para fora. Eu acho que é uma lâmina que ela é exatamente pensada para a necessidade do operador. Então um cara que está na área de segurança, ele precisa de uma lâmina que deixe as mãos dele livre para ele precisar segurar alguém, separar alguma coisa, tudo, mas se ele precisar, a lâmina está em pronto emprego, não vai sair da mão dele, ele tem essa segurança. Ele tem que tomar os cuidados, porque tem uma ponta, né? Obviamente. Então ele tem que estar atento com relação a isso, mas essa ponta ela não é tão agressiva quanto realmente uma ponta específica como esse punhal aqui.
ela é menos, certo? Então ela vai ter um efeito um pouquinho menor de perfuração, mas ela é legal, por exemplo, para você estar numa situação onde você tem que quebrar o vidro de um carro. Aí no caso o exemplo que ele dá lá, ele segura com esses dois, segura assim, e ele quebra o vidro do carro batendo com essa ponta aqui ou essa aqui. Então ele fundamenta o uso e esse formato da lâmina, justificando não apenas o aspecto estético, que é uma lâmina bonita, futurística, né? Ela remete quase a um óculos, né? Você olha, parece que é um óculos, mas você não vai, talvez isso até sirva como um engodo, né? Como uma forma de enganar ali numa situação. O que é isso? Você vai esconder essa parte. Não é nada. Não é uma coisa que chama... O cérebro, ele tem muito aquela coisa da silhueta, né? Então tem silhuetas que você olha e fala, isso aí é um equipamento de fogo. Você olha e fala, pô, isso é uma faca. Você olha e fala, poxa, aquilo ali parece uma chave de fenda. Mas esse é um equipamento que não vai, no nosso cérebro, não vai remeter a uma faca, não vai remeter a isso. Então isso é um ponto positivo, que é uma coisa que alguém que trabalha na área de defesa, de segurança, tem que ficar sempre atento com isso. Então são alguns elementos, alguns pontos importantes. Tem outro modelo, eles têm o modelo A4 também, a MA4, que ela é maior, ela é bem maior. Eu já achei um pouco grande demais para o meu gosto, né? Eu acho, pessoal, que deu para vocês entenderem o funcionamento dela. É uma lâmina extremamente simples, muito minimalista, né? Uma pegada skeleton, você pode utilizar ela de várias formas. Então você tem essa possibilidade para utilizar. É um equipamento versátil. Não achei um equipamento bobo, um Frankenstein, né? Achei um equipamento, pelo contrário, pegou-se as necessidades e se adequou, se criou um processo, um projeto em cima. Uma lâmina com uma espessura muito boa, um peso praticamente insignificante para um equipamento que deve ser utilizado sempre como última linha de defesa. Então você vai ter ali uma situação de necessidade, 75 gramas. Vou botar aqui, vai dar para vocês verem. Então você às vezes está numa situação onde você vai estar com o seu equipamento primário, onde você vai estar ali com a lanterna, onde você às vezes vai estar segurando uma corda, entende? Precisando ali de uma situação, no vídeo que demonstram isso, ele está puxando uma corda com a mão, e às vezes ele não vai ter como puxar do bolso a faca para cortar, então ele pode cortar direto aqui. Ela te dá esse jogo, né? Ela te dá essa possibilidade. Eu acho que deu para contextualizar legal para vocês. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal. Tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito. E eu acho que isso é legal porque é de graça, né, pessoal? Não custa absolutamente nada e serve também de motivação para que eu continue buscando trazer mais conteúdo para vocês e a gente tenha um maior engajamento. Então peço que vocês nesse momento deem um like. Quem não inscreveu ainda, qual vai ser a lâmina que vocês vão querer? Se é o punhal ou se é a faquinha de caça. Essa faquinha é muito legal, pessoal. O punhal é fantástico também. Essa faquinha, eu sou fã realmente desse modelo. E o punhal, com toda a beleza do punhal, né, propriamente dito. Então, pessoal, nós temos aqui faca ou punhal. Escreve aí nos comentários para você ter e para eu saber também como é que vocês estão de gosto aí de equipamento para a gente direcionar o nosso material aqui no canal. Beleza? Mais uma vez, pessoal, lembre-se, sejam sempre fortes.